Oi, pessoal, boa noite! E aí, tudo maravilha? Tudo beleza? Professor Rogério Almeida na área de novo, temazinho funções, a saga continua, capítulo 4, né? Estamos na nossa aulinha 4, não percam aí a nossa playlist sensacional. Se inscreve aí, comenta, tirem suas dúvidas que eu vou responder a todos da melhor forma possível. Maravilha? Vamos ao tema da nossa aulinha 4? Então, simbora, né? Então, o tema aí é determinar o domínio de uma função dada a sua lei de formação, a nossa f de x, tá legal? Então, já vimos como determinar o domínio através do diagrama de flechas, já vimos isso também através de análise gráfica, né? Olhando para o eixo x, ver de onde até onde tem gráfico desenhado, e agora a gente vai ver de maneira algébrica, né? Olhando somente pela lei de formação da nossa função. Maravilha? E vou fazer alguns exemplos de aplicação. Tá legal? Espero que vocês gostem. Simbora! Temos aí 3 regrinhas importantíssimas para vocês gravarem. A primeira é a seguinte: denominadores de fração nunca, jamais podem ser zero. Tá legal? Então, qualquer expressão que você tiver no denominador de uma fração, ela jamais pode ser zero, ok? Segunda regrinha, raiz com índice par deve ser o número maior ou igual a zero, tá legal? Então, isso pode ser uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz índice 10. Ou seja, toda a minha expressão que tiver dentro de uma raiz de índice par, necessariamente tem que ser maior ou igual a zero, tá legal? É a restrição do nosso domínio, beleza? E, para finalizar, quando tiver uma raiz com índice ímpar, raiz cúbica, raiz quinta, por exemplo, essas expressões estarão bem definidas em todo o meu conjunto dos reais. Então, não tem problema nenhum o que tiver dentro de uma raiz de índice ímpar. Tudo bem? Beleza? Vamos aos exemplos? Show de bola. Então, os exemplos eu vou resolver sempre baseado nas 3 regrinhas que eu acabei de colocar para vocês. Tá legal? Então, nosso primeiro exemplo é o seguinte: f de x igual a 5x mais 1, que é o determinar o domínio aí dessa nossa função, né? Esse 5x mais 1 está no denominador de uma fração? Não. Ele tem uma raiz de índice par ou uma raiz de índice ímpar? Não. Ou seja, ele não se enquadrou em nenhuma das 3 regrinhas que eu coloquei para vocês, né? Portanto, galera, quando isso acontece, o nosso domínio é simplesmente todo o conjunto dos reais. Ok? Maravilha? Simplesmente isso. O que isso quer dizer? Que se eu for desenhar o gráfico da minha função, f de x igual a 5x mais 1, eu vou ter gráfico desenhado em toda a extensão do meu eixo x. Ou seja, a minha função estará definida para todo o conjunto dos reais. Maravilha, show de bola? Vamos para o próximo exemplo? Então, está aí a f de x igual a 3x mais 1 sobre x menos 3. No numerador, galera, eu não tenho problema nenhum, tá legal? 3x mais 1, tranquilo, não tem uma raiz quadrada aí, né? Não tem uma raiz de índice par, não tem problema nenhum. No denominador, eu já tenho problema. Ó. Eu tenho uma expressão aqui, x menos 3. E a gente sabe que denominadores de fração jamais podem ser zero. Então, você vai pegar o x menos 3 e vai colocar que ele deve ser diferente de zero. Simples assim. Maravilha? Agora, você vai resolver a expressão como se fosse uma igualdade. Tá legal? Só que tem um sinal de diferente. Então, eu vou passar o menos 3 para o outro lado. Vai ficar x diferente de 3. Ok? Show de bola? E é só isso, galera. Apenas isso. Se eu fosse escrever de uma maneira mais formal, ficaria assim, ó, domínio igual. Abre chaves. X pertence ao conjunto dos reais, tal que x diferente de 3. Ok? Show de bola? Maravilha? O que isso quer dizer? Que ao desenhar o gráfico dessa minha função f de x, a minha função estará definida em todo o conjunto dos reais, com exceção do 3, x diferente de 3, tá legal? Ou seja, no nosso 3, né, ele não vai mandar seta para ninguém, considerando aquela minha regrinha do diagrama das flechas, que a gente viu lá na nossa playlist anterior, tá legal? Beleza? Show de bola? Maravilha. Vamos para o próximo exemplo? Muito bem. Então, o exemplo é o seguinte: f de x igual a raiz quadrada de 5x mais 1. Eu tenho uma raiz de índice par, correto? Se eu tenho uma raiz de índice par, galera,
necessariamente o que está dentro da minha raiz tem que ser maior ou igual a zero. Maravilha? Está dentro daquelas regrinhas que eu coloquei para vocês no nosso slide das regras importantes, tá legal? Então, vai ficar 5x mais 1 maior ou igual a zero, né? Porque é uma raiz de índice par, é uma raiz quadrada. Agora eu vou resolver como se fosse uma igualdade, normalmente, tá legal? Então, vai ficar 5x maior ou igual a menos 1, x maior ou igual a menos 1 quinto. Maravilha? Show de bola? Só isso. Ou seja, a minha função está bem definida para todo x maior ou igual a menos 1 sobre 5. Tá legal? Show de bola? Vamos para o próximo exemplo? No meu próximo exemplo, eu tenho duas restrições, né? Eu tenho um problema aqui, ó, com relação ao numerador, porque ele está dentro de uma raiz de índice par, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, que a minha primeira restrição é que o meu 3x mais 1 necessariamente tem que ser maior ou igual a zero, porque ele está dentro de uma raiz de índice par, tá legal? Então, vai ficar 3x maior ou igual a menos 1, x maior ou igual a menos 1 sobre 3. Beleza? Maravilha? Só que eu tenho uma outra restrição, porque eu tenho uma expressão aqui, ó, um x, no meu denominador. E denominadores de fração jamais podem ser zero. Portanto, eu tenho uma segunda restrição no meu problema. Então, o meu x, que é o denominador, tem que ser diferente de zero. Tá legal? Como é que eu vou escrever isso de uma maneira formal, né? Vai ficar domínio igual x pertence ao conjunto dos reais, tal que x maior ou igual a menos 1/3 e x diferente de zero. Essa é a restrição aí do meu domínio, tá legal? A minha função estará bem definida, para qualquer x que eu pegar maior ou igual a menos 1/3 e x diferente de zero, tá legal? Então, observa aí que eu tenho que olhar tanto para o que está acontecendo com o numerador, tanto para o que está acontecendo com o denominador, né, da minha fração. Maravilha? Show de bola? Vamos para a próxima? Então, mais dois exemplinhos aí, né? Eu tenho novamente, ó, nessa minha função g de x, eu tenho duas restrições, né? Eu tenho aqui, ó, o meu numerador com uma raiz de índice par, correto? Então, a minha primeira restrição, vou colocar aqui, é que o 5x menos 10 tem que ser maior ou igual a zero, ok? Então, vai ficar 5x maior ou igual a 10, x maior ou igual a 10 sobre 5. Portanto, o meu x tem que ser maior ou igual a 2. Maravilha? Show de bola? Essa é a primeira etapa aí da minha restrição. Só que você tem que olhar para o seguinte também, ó. O denominador aqui, ó, da minha fração, ele tem uma raiz cúbica. É uma raiz de índice ímpar. E a raiz de índice ímpar está bem definida em todo o conjunto dos reais. Porém, galera, essa minha raiz de índice ímpar está no denominador de uma fração. E denominadores de fração jamais podem ser zero. Portanto, essa minha raiz cúbica estará bem definida assim em todo o conjunto dos reais, só que nesse caso, como está no denominador de uma fração, não pode ser zero. Maravilha? Então, a nossa segunda etapa, né, vou colocar aqui, etapa 2, é que o nosso 8x menos 64 tem que ser diferente de zero, ok? Agora vamos resolver normalmente. 8x diferente de 64, x diferente de 64 dividido por 8 dá 8. Maravilha? Show de bola? Todo mundo sacou? Então, essa função g de x está bem definida para qualquer x que eu pegar maior ou igual a 2 e x diferente de 8. Maravilha? Show de bola? Vamos para a próxima? A próxima é mole, né? A nossa j de x, né? Eu tenho uma raiz cúbica, não é isso? Uma raiz cúbica. E a raiz cúbica está bem definida em todo o conjunto dos reais, tá legal? Então, o nosso domínio aqui é simplesmente R, conjunto dos reais. Maravilha? Show de bola? Vamos para a próxima? Então, simbora, mais dois exemplinhos aí bonitos que eu separei para vocês. Nessa nossa f de x aí, ó, 1 sobre raiz quadrada de 2x mais 3, não tem problema nenhum com o meu numerador, né? Mas tem problema com o meu denominador, né? Olha lá, eu tenho uma raiz quadrada, uma raiz de índice par, no denominador de uma fração. Qual é a nossa regrinha para uma raiz de índice par? Ela tem que ser necessariamente maior ou igual a zero.
beleza? Tranquilo? Estão lembrados? Só que essa minha raiz de índice par está no denominador de uma fração. E denominadores de fração não podem ser zero. Então, não é bem assim maior ou igual a zero, né? Porque essa raiz de índice par está no denominador. Portanto, galera, o meu domínio aí, ó, o meu 2x mais 3, necessariamente será apenas maior que zero e não maior igual, tá legal? Porque ele está no denominador de uma fração. Maravilha? Sacaram a jogada aí? Show de bola. Agora vamos resolver, né? Normalmente vai ficar 2x maior que menos 3, x maior que menos 3 sobre 2. Morreu a questão. Maravilha? Show de bola? Então fiquem atentos, né? Se a nossa raiz está no numerador, está no denominador de uma fração, beleza? Para poder fazer a continha certa. Show de bola? Vamos para a última? Então, na nossa h de x, ó, eu não tenho restrição com o numerador está ok, sem problemas, mas eu tenho aqui um problema com o nosso denominador, né? Denominador de fração não pode ser zero. Então, eu sei que o nosso x ao quadrado mais 3x menos 10 precisa ser diferente de zero. Maravilha? Agora eu vou resolver essa expressão usando fórmula de Bhaskara, né? Equação do segundo grau. E no final, ao invés de colocar x1 e x2, né, com valor igual, eu coloco diferente, né? Porque o símbolo aí é diferente de zero e não igual a zero, né? Como eu estou com pouco espaço aqui, eu vou resolver essa equação aí do segundo grau por soma e produto, tá legal? Então, a nossa soma, ó, vai ser menos b sobre a. Então, vai ser menos 3 sobre 1, né? Porque o a aqui, ó, é 1, beleza? E o nosso produto vai ser c sobre a. O c é menos 10, o a é igual a 1, tá legal? Agora eu tenho que procurar dois números cuja soma dê menos 3 e o produto dê menos 10, né? Esses números aí, galera, são 2 e 5, tá legal? Porque 2 vezes 5 dá 10. Agora vamos fazer só um ajuste dos sinais, né? Se eu botar um menos 5 aqui, ó, 2 menos 5 vai dar menos 3, beleza? A soma é menos 3. E 2 que multiplica menos 5 é menos 10, beleza? O produto é menos 10. Portanto, as nossas raízes são 2 e menos 5, tá legal? Só que como eu estou diante de um domínio, né, e o símbolo aqui é diferente, ó, então meu domínio vai ser x diferente do 2 e também o x diferente do menos 5. Essa é a resposta da questão. Maravilha? Show de bola, galera? Não me errem mais questões aí de domínio, dada a minha lei de formação, beleza? Para finalizar, galera, eu vou colocar uma coisa aqui interessante para vocês, né? Usando o nosso lindo GeoGebra, tá aí a minha telinha do GeoGebra. Eu coloquei as 3 regrinhas para vocês gravarem, mas eu não dei uma explicação, né, do porquê que realmente elas funcionam, né? Existem algumas explicações, né, até envolvendo o nível superior, não vou me prender a elas, eu vou me basear pelo gráfico, tá legal? Eu vou dar uma justificativa através do gráfico de funções elementares, digamos assim, né? Que é uma função raiz quadrada, uma função raiz cúbica, né? E uma função da forma 1 sobre x, né? Porque se o x for zero, 1 sobre zero não está determinado, tá legal? Só para vocês olharem para o gráfico e entender realmente o que acontece quando eu lido com domínio, né? Olhando para o meu eixo x, maravilha? Então vamos pegar aqui, ó, o meu primeiro exemplinho. Eu vou tentar desenhar o gráfico da minha função raiz quadrada de x, tá legal? Então vou pegar aqui uma raiz, uma f de x, na verdade, né? Igual a raiz quadrada do nosso lindo x. Beleza? Aí, ele fez o desenho bonito para mim, né? Vou dar aqui uma ampliada para vocês observarem, né? Então, a brincadeira aí, galera, para tentar explicar, né, aquelas regrinhas para vocês, é observar o domínio dessa minha função, tá legal? Repara aí que no meu gráfico em laranja, né, eu tenho gráfico lá do zero, tá aqui a origem, ó, do zero, à direita do zero, tá legal? Então, para qualquer valor x que eu pegar maior ou igual a zero, eu tenho função. Eu tenho a minha função raiz quadrada, tá legal? E isso também vale se for uma raiz de índice par. Qualquer outra raiz de índice par, tá legal? Raiz quarta, raiz sexta. O gráfico vai assemelhar-se, né, com esse, tá legal? Eles têm o mesmo princípio, digamos assim, tá legal? Beleza? Agora, repara no seguinte, né? Pega valores negativos, né? Valores menores do que o zero. Olha aí. O que vocês estão vendo? Tem gráfico desenhado? Não.
só tem gráfico desenhado à direita do zero. Ou seja, essa minha função, y igual a raiz quadrada de x, ela só está bem definida para valores de x maiores ou iguais a zero. Menor que zero não tem gráfico, portanto, eu não tenho um x do domínio. Beleza? Sacaram? Então, a análise gráfica aí se revela importante, né, nesse aspecto. Maravilha? Beleza? Deixa eu pegar agora uma raiz de índice ímpar, né, no nosso próximo exemplinho, para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui uma f de x, por exemplo, igual a uma raiz cúbica, né? Raiz cúbica de x. Maravilha, beleza? Show de bola? Tá aí, ó. Ele desenhou em verde o gráfico dessa nossa função f de x igual a raiz cúbica de x, tá legal? O gráfico vai ter o mesmo princípio, tá legal? Se for qualquer raiz de índice ímpar, tá legal? Beleza? Só quero mostrar para vocês o que acontece, né? Através de um exemplo na prática. Então, veja, uma raiz de índice ímpar, vou dar uma ampliada aqui para vocês, ó, tá legal? Todo mundo vendo aí, ó? Então, repara que, diferentemente da raiz de índice par, na raiz de índice ímpar, lá, para qualquer valor de x que eu pegar, tanto maior que zero quanto menor que zero, eu tenho o gráfico desenhado. É por isso que a minha raiz de índice ímpar, né, no caso aqui raiz cúbica de 3, está bem definida em todo o conjunto dos reais. Eu consigo analisar isso pelo gráfico da minha função. Maravilha? Show de bola? E para finalizar aqui, né, os nossos exemplos práticos, eu vou pegar a nossa função f de x igual a 1 sobre x. 1 sobre x. Tá legal? Tá aí, desenhado em verde, né? Um gráficozinho bonito para vocês, né? Aí que beleza. Beleza? Show de bola? Deixa eu dar uma ampliada aqui para ver se vocês conseguem acompanhar. Repara no seguinte, ó. Para qualquer valor de x que eu pegar, ó, aqui do 1 para a direita, a função está bem definida lá. Estão acompanhando? Beleza? Ela sempre vai tender a encostar no eixo x, mas ela nunca encosta, tá legal? Tem sempre uma falhazinha, ó. Se eu botar aqui uma lupa, né, um zoom, olha lá, você vê que ela não encosta. Ela tende a encostar, mas não encosta. Maravilha? Por que no zero isso não acontece, né? Repara aqui, ó. Para valores muito, muito, muito próximos de zero, ó, eu tenho uma imagem associada, tá legal? Deixa eu subir aqui com o meu gráfico, para valores muito, muito próximos, olha lá, ela vai tender a encostar no meu eixo Y, mas ela não encosta, tá legal? É só botar uma lupa aqui, ó, beleza? Show de bola? Maravilha? Agora, exatamente no zero, galera, exatamente na origem, ó, tanto olhando para cima quanto olhando para baixo, tá legal? Exatamente no zero, não tem gráfico desenhado, tá legal? É uma indeterminação, beleza? Isso aí a galera vê lá em cálculo, né? Limite, noção de limite, né? Que no zero, a nossa função não está bem definida. Então, resumindo, né? Para valores suficientemente próximos de zero, tanto à direita dele quanto à esquerda dele, a minha função está bem definida, tá legal? Tem uma imagem associada. Agora, exatamente no zero, tem problema, tá legal? É por isso que, aliás, é um dos motivos, né, que não pode haver divisão por zero, é uma indeterminação. Essa função do tipo f de x igual a 1 sobre x, ela não está determinada para x igual a zero. E a explicação que eu coloquei para vocês é através do nosso lindo gráfico dessa função. Maravilha? Show de bola? E isso não serve só para 1 sobre x, né? É uma constante sobre uma expressão que dependa de x, né? Por exemplo, 3 sobre x menos 1. Né? O gráfico vai se assemelhar com esse que vocês estão vendo aí na tela, tá legal? A mesma coisa vale para aqueles outros, né, que eu coloquei, né? Da raiz quadrada, da raiz cúbica. Os outros, né, índices, digamos assim, eles vão se assemelhar com o gráfico que eu coloquei desenhado para vocês. Maravilha, show de bola. Espero que esses exemplos na prática tenham despertado aí a curiosidade e um entendimento melhor de vocês para esse assunto, né? De como olhar através de uma análise gráfica para quais valores de x a minha função está bem definida, né? E daí a gente tira algumas explicações palpáveis, tá legal? Que dá para entender tranquilamente. Maravilha? Show de bola? Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Eu fico por aqui. Muito obrigado, tá? Comentem lá e até a próxima. Muito obrigado, galera.